Boa noite, rapaz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que esteja, em nome de Jesus. E se não tiver, vai ficar, para a glória de Deus. As pessoas têm o costume, né, de ficar falando que a outra pessoa tá pecando, tá fazendo coisa errada. Deus não deixou nós ficar aqui no mundo para ver quem tá fazendo coisa errada ou quem tá fazendo coisa certa. Deus mandou a gente orar pelas pessoas e falar de Jesus para elas, para que elas venham se arrepender dos pecados dela. Todo mundo tem pecado, mas a pessoa não conhece Jesus, né? Não vai dizer que aquelas pessoas que conhecem Jesus não erram. Todos nós erramos. Todos nós erramos, mas nós reconhecemos nossos erros e pedimos perdão para Deus. Não erramos mais naquilo que erramos, porque nós temos que vigiar, né, o tempo todo. Mas a gente erra, a gente peca. Mas nós temos que ter consciência que a gente está errado. Mas as pessoas que estão no mundo sem Deus, elas não têm como acreditar que elas estão erradas. Elas erram e acham que está certa. Elas estão no erro, mas estão achando que está certa. Precisa da palavra de Deus para abrir os olhos dela espirituais, os ouvidos espirituais, a mente dela, para ela poder entender que ela está errada. Que a gente não devemos estar julgando os outros, falando que os outros erram, que os outros estão errando, porque a gente acaba fazendo o mesmo erro que as pessoas estão fazendo. Então a gente só tem que orar por elas, orar para que Deus venha cuidar delas, converter elas. É isso que nós devemos fazer. Nós viemos ao mundo para amar. O verdadeiro sentimento que Deus quer que nós tenha é o amor. Amar as pessoas, dependendo do que ela seja. Porque os defeitos dela, os pecados dela, não é respeito a nós, mas sim a Deus. E Deus que tem que corrigi-la, não nós. E Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Tem aqui uma palavra para o seu coração que está em Romanos, capítulo 2, que diz assim: bem, vocês podem estar dizendo, mas que gente tão terrível acerca da qual você está falando. Espere um momento, porém, vocês são tão ruins quanto eles, quando afirmam que eles são maus e deveriam ser castigados. Vocês estão falando de si mesmos, pois fazem estas mesmas coisas. E sabemos que Deus, com justiça, castigará qualquer um que fizer coisa como essas. Vocês pensam que Deus julgará e condenará os outros por fazê-las? E poupará vocês quando as fizeres também? Será que não compreendem quão paciente Ele está sendo com vocês? Pois então não se incomodam vocês com isso? Não veem que Ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-los, a fim de dar tempo para que abandone o pecado? Sua bondade tem finalidade ao levá-lo ao arrependimento. Mas vocês não querem ouvir. Assim estão guardando um castigo terrível para si mesmos, devido à teimosia de vocês recusar-se a abandonar seus pecados, pois virá o dia da ira, quando Deus será o justo juiz no mundo inteiro. Ele dará a cada um o que suas obras merecem. Dará a vida eterna àqueles que pacientemente fazem a vontade de Deus, procurando a glória invisível, a honra e a vida eterna que Ele oferece. Porém, castigará tremendamente aqueles que lutam contra a verdade divina e andam em maus caminhos, pois a grande ira de Deus será derramada contra eles. Haverá tristeza, sofrimento, tanto para os judeus como para os gregos e pessoas das outras nações que continuarem pecando. Mas haverá glória, honra e paz divina para todos quanto obedecerem a Deus, seja judeus ou de outras nações. Isso porque Deus trata a todos com igualdade. Ele punirá o pecado, onde quer que seja encontrado. Castigará os pagãos quando pecarem, embora eles nunca
tenho ouvido a respeito da lei escrita de Deus. Porque no fundo dos seus corações eles sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. A lei de Deus está escrita dentro deles. A própria consciência o acusa. E os Deus castigará os judeus por pecarem em vista de terem eles suas leis escritas e não obedecê-las. Sabe que é certo, porém não o fazem. Demais, a salvação não é dada àquele que sabe o que fazer, a não ser o que o façam. Não há dúvida alguma de qual chegará o dia quando, por ordem divina, Jesus Cristo julgará a vida íntima de todos seus pensamentos e seus motivos mais secretos. Tudo isso é parte de um grande plano de Deus que eu anuncio. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é misericordioso. Essas palavras que está escrita em Romanos, e esta é a Bíblia viva, é a Bíblia viva. Então ela é da tradução da linguagem de hoje. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, vem entrando, meu Pai, na vida dessas pessoas, meu Pai, que estão, meu Pai, completamente aí, Senhor Deus, fazendo as coisas erradas por não conhecer a Tua palavra, Senhor. Mas o Senhor diz, meu Pai, na Tua palavra, que mesmo assim eles serão castigados. Pai, é por isso, meu Pai, que eles estão sofrendo, Senhor Deus, por não conhecer o Senhor, por não fazer as coisas certas. Pai, em nome de Jesus, ajuda eles, meu Pai, a fazer, ajuda eles, meu Pai, que o Teu Santo Espírito venha convencer eles do pecado, da justiça e do juízo, Pai, para que eles venham a ter, Senhor Deus, meu Pai, uma vida, meu Pai, contigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, essas pessoas. Cura, meu Pai, liberta, salva, Senhor Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, escreve uma nova história, Senhor, para elas, Pai. Que elas venham conhecer, meu Pai, a Ti, e não só o Senhor, mas também o Teu Santo Espírito e o Senhor Jesus, meu Pai. Porque muitas pessoas só acreditam em Ti, só confiam no Senhor, mas não acreditam no Filho e no Espírito Santo. Pai amado, Pai misericordioso, que o Senhor venha abrir os olhos delas, meu Pai espiritual, os olhos, meu Pai, para que elas venham, Senhor Deus, meu Pai, conhecer a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Tira as escamas dos olhos dela, Pai. Pai amado, Pai misericordioso, ajuda elas, meu Pai, que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.